Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de termo geral de uma PA. O termo geral de uma PA ele nos permite encontrar um termo que está numa sequência em progressão aritmética em qualquer posição que ele esteja, sem a necessidade de escrevermos todos os termos até chegar no termo que se pretende encontrar. Então, se você está pensando num termo, se você pensar em encontrar o termo da centésima posição, através dessa nova fórmula, nós podemos ir diretamente ao ponto de encontrar esse termo, certo? Essa nossa aula é a aula número 7, certo? E como eu disse, hoje iremos dar continuidade ao assunto de progressão aritmética, né? A nossa PA. Vendo fórmula geral de uma progressão aritmética, né? Fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, como está aí na tela, certo? Então, eu começo relembrando um exemplo que nós já vimos na aula passada, que foi a construção do metrô, né, de São Paulo, né, que ocorreu aí em 2014, e nós voltamos aqui àquele exemplo mostrando que foi apresentada a nossa progressão aritmética, onde nós temos aí, né, os números que representam os quilômetros, né, mês a mês, né? Por exemplo, aqui no mês de janeiro já tinha sido construído, né, 12 quilômetros dessa linha de metrô. Aí então em fevereiro foi para 12,5, aumentou mais meio km, né, meio quilômetro. E aí na sequência janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né, maio e até aqui junho, né, junho. Então, só lembrando que aqui houve um acréscimo de mês, a cada mês, né, houve um acréscimo de 0,5, né, 0,5 quilômetros para cada mês, né, 0,5 quilômetros para cada mês. Então, o nosso texto aqui, ele nos mostra, né, ele traz a informação de que esse aumento, né, ele pode receber, ele tem uma característica, né, que pode ser expressa por uma formulazinha matemática, que é essa aqui, ó, K vezes 0,5, né? Onde K vai ser a quantidade de vezes, é a letrinha K, a quantidade de vezes em que o valor 0,5, que no caso aqui é a nossa razão, nós já vimos isso, ele vai aumentando, né? E lembrando que este K, ele pertence aos naturais, ou seja, só posso ter quantidades positivas e nenhuma delas igual a zero, né? Esse K aqui nós também exato, pertence aos naturais, porque tem um desses K, aqui não é N asterisco, porque um desses valores de K pode ser zero. Nós vamos ver aqui, né? Como por exemplo, no primeiro mês nós podemos dizer que podemos escrever a mesma formulazinha lá, ó. 12 mais 0 vezes, que seria o nosso K, né? Ou seja, vai ficar assim, ó. Pelo que foi dito, nós podemos expressar essa sequência da seguinte maneira: 12 mais K vezes 0,5, certo? Onde 12 é o quilômetro do mês de janeiro, mais, aí vem K. K, como eu digo, é a quantidade de vezes em que a razão é adicionada. Se eu estiver falando aqui do mês de janeiro propriamente, K vai ser igual a zero, né? E 0 vezes 0,5, né? 0 na multiplicação ele anula qualquer multiplicação, né? Então multiplicando 0 por 0,5 vai ficar 0. Então ficaria com 12 mais 0. E 12 mais 0 é realmente 12. Então vocês percebam que esse realmente é o mês de janeiro, né? O quilômetro, como foi dito na informação do exemplo, tinha sido construído 12 quilômetros, né? Para fevereiro, aí eu sigo a mesma lógica aqui, ó, 12. Vou colocar aqui um F de fevereiro, né? Fev. E vamos colocar uma setinha aqui. Para fevereiro eu vou ter 12 km, que é a primeira informação, né? O primeiro termo da sequência, mais, de novo, K vezes 0,5. Onde K, como eu disse, é o número de vezes em que a razão é adicionada. Se eu estou em fevereiro, então eu vou dizer assim, ó. Quantas vezes, só em olhar para a sequência, eu já vejo aqui, ó, que fevereiro vamos lá, deixa eu pegar aqui colocar aqui na sequência. Ó. Saindo de 12 para chegar em 12,5, eu estou adicionando a razão uma vez, né? Uma razão, que é quem? Que é 0,5. Beleza.
Então, se ela está sendo adicionada uma única vez, eu coloco aqui 12 vezes. Aí o meu K agora é 1, ó. Uma vez 0,5. E 1 vezes 0,5 é 0,5, né? E 12 mais 0,5 vai me dar 12,5. Que é o referente aqui ao mês de fevereiro, como vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, gente, só para mostrar que, por exemplo, quando você quer encontrar um número numa determinada posição, dá para ir diretamente, basta eu saber em que posição esse número está, e aí eu vou somando a ele a quantidade de vezes da razão. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 12 é o número da primeira posição, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos aqui pegar... eu tenho aí uma sequência com 6, né? 1, 2, 3, 6. 6 números. Então vamos supor que eu queira saber aqui, né? Que valor eu teria aqui. Digamos que eu não soubesse, né? Que é 14,5. Mas eu sei que é o mês de junho, né? É a posição 6, né? É o mês 6. Aí eu diria assim, ó. Que eu ia pegar para calcular que valor eu teria diretamente lá no mês 6. Deixa eu colocar aqui. Eu diria assim. Eu vou pegar o meu primeiro valor e vou somar com K vezes 0,5. 0,5 eu sei que é a razão que eu vou somando mês a mês, certo? Então, repito aqui o meu K, 12, mais... Perdão, o meu 12, né? O meu K é agora que é a hora que eu vou substituir, ó. Veja, pelo exemplo que nós tínhamos mostrado anteriormente, quando eu calculei 12,5, um termo da posição 2, o meu K foi 1, né? Aqui, como eu estou querendo encontrar um termo da posição 6, né? Como eu disse, vamos supor que 14,5, que é o valor aqui que está na posição 6, digamos que eu não soubesse que era 14,5, eu estava querendo encontrar. Então, o meu K, ele vai ser uma unidade a menos. Ele vai ser 5 vezes uma unidade a menos em relação à posição, né? A posição é N, eu vou fazer N menos 1, ou seja, se a minha posição aqui for, né, se eu estou trabalhando o mês 6, vai ser 6 menos 1, que vai dar 5. Esse é o valor de K. É uma unidade a menos na posição que o número que eu estou procurando. Se eu estou procurando o termo lá da posição 6, então o meu K é uma unidade a menos, é 5, já coloquei aí. E 5 vezes quem? A razão, que é 0,5. Então eu vou ficar aqui com 12 mais. Aí 5 vezes 0,5, né? É um cálculo fácil, dá 2,5, né? Dá 2,5. 2,5. E agora, somando 12 mais 2,5, eu já ia somar de novo, eu já posso dar a resposta, né? 12 mais 2,5 dá 14,5. Show! É isso. Entendido? Então, dava para ir direto, né? Sem ter que fazer um a um, tá? O detalhe é esse, ó. Uma outra maneira de mostrar este acontecimento aí, né? De deduzir essa lógica que eu mostrei para vocês, é um exemplo, né? Eu não vou ler o texto aqui porque eu já vou falando ele aqui para vocês, certo? Eu acho que fica melhor eu falar aqui para vocês, né? E aí, ó, veja esse exemplo. Eu tenho aqui um piso, um prédio, tem um nível do piso térreo, aí tem uma escadaria, né? Tem uma escada aqui. E tem um piso inferior, né? E tem aqui um outro piso que podemos chamar de piso superior, né? É uma plataforma aqui, né? E aqui embaixo tem uma outra plataforma, né? Onde eu saio dessa primeira escada e entro na segunda. Então vamos considerar uma pessoa aqui neste piso, vamos chamar ele de piso inferior, né? Aqui seria o piso do nível térreo e aqui seria piso inferior. Né? Se tem um inferior, tem um superior, né? Então vamos considerar aí que essa pessoa, né, como vocês estão vendo, está aí no piso inferior e ela quer se deslocar até o piso superior que está aqui em cima, né? Ó, então a primeira, julgando que ela está saindo aqui do piso inferior, que é a partir daqui que eu vou usar o meu raciocínio, eu vou chamar esse piso inferior de A índice 1, né, que é o termo da primeira posição, ou seja, a primeira posição que eu estou considerando que essa pessoa ocupa, né? Então, neste quadradinho aqui, ó, que eu agora estou... Pronto, passei aí. Isso aqui será o referente à posição 1, ou seja, o A índice 1, certo? Deixa eu dar um zoom. Tá aí, A índice 1, no piso inferior, tá?
E é justamente o que está sendo mostrado aqui na imagem. Está dizendo o seguinte, que essa primeira altura aqui, ó, do térreo até o piso inferior, né, ela é uma altura, você vê que ela é bem grande, mas nem interessa o valor que ela tiver, né, é o que eu vou considerar como primeiro valor, né, para o valor da primeira posição, né. Então ela pode ser muito grande, muito pequena, ela não precisa ser igual aos próximos valores que vem, né, que ela é o meu valor de partida, pode ser qualquer valor. Então, saindo aqui dessa posição, veja que a pessoa vai subindo em degraus, né? Então, quando ela estiver no degrau 2, você pode notar que aqui tem eu estou circulando aqui uma indicação, a índice 2, ou seja, posição 2, a índice 3, posição 3, a índice 4, posição 4, e assim sucessivamente, posição 5, posição 6, né? Então aqui, ó, a pessoa está andando 6 degraus, depois aqui na imagem não mostra mais quantos degraus ela vai andar até chegar no andar superior, certo? E a primeira altura correspondeu aqui ao índice 1, né? A nossa primeira, onde eu cheguei no piso inferior. As próximas alturas, que são os degraus, né? Vocês podem ver que esses degraus são todos iguais. Eu vou mostrar isso aqui numa imagem agora da lateral dessa situação. Ó. Veja aí, certo? Veja que a pessoa está partindo aqui do piso inferior, né? Está partindo aqui do piso inferior. Deixa eu ir circulando aqui, ó. Vou pegar minha canetinha aqui. Perdão. Pronto, aqui. Ok. Vamos lá, deixa eu centralizar essa imagem. Pronto, aqui está muito bom. Ah, não, tem uma imagem melhor aqui, porque eu estou vendo que essa eu deixei num outro formato. Essa daqui vai estar melhor para eu poder riscar aqui na tela. Pronto. Ó, pessoal, então tá aí, né, o piso inferior onde a pessoa está e ela está já dando um passo para o primeiro degrau, né? Então note que aqui no piso inferior tem até um índice 1 aqui, um Azinho pequenininho aqui, ó. Assim, piso inferior, vou colocar grande aqui, é o índice 1, tá? É o índice 1. É o primeiro termo lá da minha sequência, é onde essa pessoa está, o índice 1. E aí ela vai dando passos, vocês vão podendo ver aí que tem, ó, a índice 2, tá? Eu estou dando um zoom, ó. Já que ela está saindo para um degrau, né? Ela está indo aqui para o degrau na posição 2. A primeira posição é essa daqui, ó. A índice 1, né? Onde ela está. Aí pisa lá no degrau, a índice 2, a índice 3, então a posição 4, posição 5, posição 6. E como eu falei, né? Para ela sair de uma posição para outra, ela vai ter que levantar o pezinho para subir no degrau. Então, essa nova altura de um degrau para o outro são as razões. Notem que degraus, eles têm todos a mesma altura, né? Então, cabe perfeitamente nessa lógica de uma razão, né? Onde eu vou sempre aumentando, ou seja, o próximo degrau eu aumento um pouco mais a minha altura, né? A altura em que eu estou em relação à plataforma aqui do piso, do primeiro piso que eu estava, que é o piso índice 1, que é o piso inferior, né? Aí vocês notem o seguinte, né? Ó, se eu quero chegar aqui, por exemplo, na posição 3, ó, eu vou puxar uma seta aqui, ó. Se eu quero chegar aqui nessa posição 3, o que eu vou ter, né? Eu vou ter a minha posição número 1, tá? E nela eu vou somando quantas razões eu preciso para chegar até lá. Então eu vou circular também aqui o primeiro Rzinho, ó. Eu vou estar somando essa altura aqui, é uma razão, vou chamar de R, essa primeira altura. Vou estar pisando em mais duas alturas, né? Quando eu subir essas duas alturas, pronto, eu cheguei aqui onde eu queria, que é o meu índice 3, né? Então, eu vou estar somando duas alturas aí, R mais R, né? O R duas vezes. Então, aqui vai ficar assim, ó, a índice 1 vai ser R mais R, dá o quê? Dá 2R, né? Pronto. Então, é o meu primeiro termo, onde eu estava, na posição índice 1, mais a razão duas vezes. Eu precisei, deixa eu limpar aqui um pouco, eu precisei para chegar aqui na posição 3, deixa eu limpar todas as outras, para que vocês se concentrem só no essencial aí, né? Então, aí onde está a minha seta aqui de azul, vou dar uma melhorada aqui nela. Aqui na posição 3, ó, vou deixar em destaque só onde eu estava, que é a minha posição 1, está aqui, certo? A minha posição 1. Para chegar na posição 3, agora você percebe que eu percorri duas alturas, eu subi 2 degraus, então eu tive
essas duas alturas dos dois degraus é o que eu chamei de razão. Então eu andei, ou eu percorri aí duas razões. Então eu somei duas razões na minha altura, né? Agora, portanto, se agora o que acontece é que eu vou estar na posição 3, deixa eu puxar uma seta para cá. Na posição 3, deixa eu apagar isso aqui agora, vocês já entenderam? Não dá certo. Na posição 3, eu andei o equivalente a duas razões, né? Agora eu quero chegar aqui na posição 4, tá bom? Posição 4. Na posição 4, é claro que eu tenho que somar mais uma razão, né? Eu vou subir aqui, deixa eu apagar essa agora, tá? Para que nós possamos nos concentrar aí só na posição 4 agora, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Consigo sim, assim é mais rápido. Então tá, agora falando aí da posição 4. Se eu quero chegar aí na posição 4, é claro que eu tenho que, eu estava né? Eu tenho que somar, vou começar do zero. Eu vou aqui partir da minha posição 1 para chegar na posição 4, certo? Então vamos lá, eu estou aqui na posição 1. E, ficou em cima. Peraí, calma. A imagenzinha vai ficar em cima lá no vídeo. Então tá aí, eu estou aqui na minha posição 1 e quero chegar lá na posição 4 que já está circulado aqui. Então eu vou andar o primeiro degrau, ou seja, eu vou somar essa primeira razão, né? Vou somar essa segunda razão e vou subir mais um degrau, vou somar 3 razões, né? Então eu para chegar aqui no degrau 4, eu precisei subir 3 degraus, ou seja, 3 razões, né? Porque cada degrau é uma razão, é um R, é uma altura fixa, né? Degraus com altura fixa. Então, reparem, agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó, quando eu quero chegar na posição 4, eu tenho a minha primeira posição e aí eu somo 3 vezes a razão. Então, reparem, olha o detalhe, olha, a posição é 4 e a razão, a quantidade de razões que eu subi é 3, é uma unidade a menos, como eu mostrei lá no exemplo do metrô, né? Então, aqui na fórmula de termo geral é sempre assim, quando eu quero chegar numa determinada posição, a quantidade de vezes que eu somo a razão é sempre uma unidade a menos da posição que eu quero chegar. Eu também coloquei aqui no exemplo, o exemplo de que se eu quisesse chegar aqui na posição, no andar, né, no degrau 6, então vou circular aqui o degrau 6, tá? Vou agora, eu já tinha percorrido 3 razões até aqui no 4, então vou somar mais quantas, né? Deixa eu encontrar que está aqui. Então, eu já tinha percorrido 3 razões. Agora eu vou percorrer mais uma, estou circulando aí para vocês. Faz 4. E agora vou percorrer mais uma razão, faz 5. Então, eu percorri, né, o equivalente a 5 alturas, ou seja, 5 razões, para poder chegar aqui no andar 6, né? No andar aqui, nesse piso, nessa plataforma do degrau 6. Então, repare que para eu chegar aqui, eu andei o equivalente a 5 vezes a razão. Ó. Então, posição 6, mas eu percorri 5 vezes a altura ou a razão, né? Então, é sempre assim. Se eu quero chegar na posição 6, é 5 vezes a razão. Lembrando que essas razões são somadas sempre àquele primeiro andar onde eu já estava, que é o andar, né, que é o degrau 1, né, a plataforma, o piso inferior 1. E assim sucessivamente, viu, pessoal? Então, olha, posição 4 é onde eu estava, mais 3 vezes a razão, né? Então, é sempre uma unidade a menos, né? E aí, por essa lógica aí, eu consigo fazer essa arrumaçãozinha aqui, ó, para vocês, certo? Eu vou começar a mostrar aqui da posição 1, depois da posição 2. Depois eu volto para 1 para mostrar um detalhe. Então, a posição 2, ó, eu quero chegar na posição 2. Então, ela é onde eu estava, o primeiro degrau onde eu estava, mais uma vez a razão. Ou seja, se eu quero chegar no degrau 2, eu já estou no degrau 1 aqui, ó, eu ando o equivalente, eu dou um passo. Eu ando o equivalente a uma altura, né, um degrau. E assim sucessivamente, né? Se eu quero chegar no degrau 3, então eu vou pegar o degrau onde eu estava e 2 vezes a razão. Lembrando que sempre a quantidade de razões que eu somo é sempre uma unidade a menos da posição que eu quero. Ó. Posição 4, 3 razões. Posição 5, 4 razões. Posição 6, vai ter o quê? 5 vezes a razão. São 5 razões.
mais a posição 1. E assim sucessivamente. Então, o importante é você entender essa lógica do termo geral. Eu sempre vou ter uma unidade a menos, né, na quantidade dos valores da razão em relação à posição que eu quero chegar. Então, se eu quero chegar na posição 100, não, eu quero saber... eu quero fazer um cálculo aí para saber qual o valor que eu vou ter lá na posição 100. Então, ela vai ser a posição 1, onde você está partindo, mais 99 vezes a razão, tá? É isso. E aí você diz assim, e por que lá em cima você não falou da posição 1? Tá, tudo bem, dá para falar. Ó, na posição 1, como ela já é, né, o degrau 1, quantas... Aí, então, ela é igual ao degrau 1 somado com quanto? 0 vezes a razão. Porque se eu estou falando de posição 1, uma unidade a menos no número 1 dá quem? Dá quem? Dá 0, né? Uma unidade a menos no número 1, né? 1 menos 1 dá 0. Aí você diz assim, e dá certo? Dá. Porque 0 vezes a razão anula. Ou seja, eu estou dizendo, não andei nada, permaneci no primeiro degrau. Por isso que fica aí, ó, A índice 1, quando eu elimino, fica aí, ó. A índice 1 é igual ao próprio A índice 1. Ou seja, o degrau 1 é igual ao degrau 1. A posição 1 é igual à posição 1. Entendido? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Essa é a principal lógica, né? A principal lógica é eu saber que na posição... Aí, digamos, eu não vou dizer a posição, ó. Vou dizer o seguinte, ó. Eu quero chegar aí num termo de uma posição, eu não vou dizer qual é ela. Mas você já sabe como é que faz. Você pega a primeira posição onde você está e vai lá e faz a quantidade de vezes, uma unidade a menos da posição que você está, vezes a razão. Aí eu pergunto, quanto é esse valor aqui, se eu não sei em que posição eu estou? Eu coloquei uma letra N, eu não disse que posição era. Essa posição é desconhecida, não é verdade? Porém, eu sei que para ela, na hora que eu for usar ela para multiplicar a razão, ela vai ter uma unidade a menos. Então eu vou dizer assim, ó, ela é desconhecida, ela é N, menos, mas dela, mesmo desconhecida, eu vou tirar uma unidade. Eu vou subtrair uma unidade e está feito. E aí eu consigo. Pronto. Ao fazer essa lógica aí, você acabou de encontrar a fórmula de termo geral. Esse é o ponto em que eu quero chegar, justamente, ó. Então você veja que aqui no exemplo da escada, ficou aqui a imagem embaçada, sem mostrar quantos degraus essa pessoa vai subir, né? Não está aqui dizendo, ó, ela vai chegar numa posição desconhecida, uma posição A índice N, né? Mas pela lógica, pelo que eu acabei de mostrar, tá aí, nós vamos, justamente como eu mostrei, nós usamos esse raciocínio aqui, ó. Se a minha posição é N, é desconhecida, na hora que eu for multiplicar a razão, eu vou colocar N menos 1, ou seja, a posição desconhecida menos uma unidade, porque o que importa é que eu saiba que ela é uma unidade a menos na hora que eu vou multiplicar pela razão, né? Pela razão, é isso. Então essa fórmula aqui linda e maravilhosa, né? Ela é ótima, né? Porque ela facilita aí tudo. Ela é chamada de fórmula do termo geral, ok? Então, aqui, ó, fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, ok? Então vamos lá. Dito tudo isso, né? Na verdade tudo isso que eu falei, minha gente, era o que estava sendo dito aqui, né? Era o que estava sendo dito, tá vendo? Ó? Tudo que eu já falei ali em cima são a lógica que a gente estava falando, ó. Aqueles cálculos ali, ó. Isso aqui é a fórmula do termo geral, né? Mostrando o que eu já falei lá em cima, né? Olha, por exemplo aqui, ó. Posição 5, eu vou ter 4 vezes a razão. E aí vai, né? De modo que isso aqui indo para uma posição desconhecida, eu vou chegar no que eu acabei de falar, que é a fórmula do termo geral. Isso aí já foi todo explicado agora, né? Então tá aí, ó. Então em uma PA, onde nós temos, né? Termos aí, a partir da primeira posição, ó, desde a primeira posição, da posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e posição desconhecida. Para eu calcular qualquer termo aí desta PA, basta que eu já saiba como é que funciona a formulazinha que eu acabei de mostrar a lógica, né, de como ela surge, né, de como ela surge. Ela surge muito assim, bem lógico mesmo, uma coisa bem intuitiva, né? Então tá aí a fórmula do termo geral de uma PA, certo? Com esse conhecimento surge até uma pergunta. Ó,
Porque é o seguinte, qual é a pergunta que vai surgir aqui? Você veja que essa fórmula de termo geral, ela sempre tá condicionada a você conhecer o primeiro termo, né? Repare que tem ele aqui para ser substituído na fórmula, né? Então, quem é esse primeiro termo? E se eu não tiver ele, tiver um outro termo aí na PA, né? Será que eu poderia calcular esse termo da posição sem conhecer o primeiro termo? Será que eu sou mesmo obrigado a conhecer o primeiro termo? Então aqui essa questão é justamente a pergunta, né? É possível representar um termo índice n, ou seja, um termo numa posição desconhecida, né? É possível representar esse termo aí dessa posição desconhecida, né? Sem que eu conheça o termo no primeiro termo, o índice 1, né? Então, assim, existe sim uma condição. Ela é muito parecida, né, com a fórmula do termo geral, sendo que aqui, em vez de ter o 1, índice 1, eu chamo de índice K, e na hora de eu fazer n-1, eu faço n-k. Ou seja, onde tinha o número 1, eu troco por essa letra K. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que você não precisa conhecer o termo 1, você pode ter qualquer termo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu estou querendo encontrar o termo da posição número 100, tá? Eu vou dizer índice 100 vai ser igual. Aí lá no exemplo está dizendo assim, olha, eu já conheço o termo da posição número 5. Então, o meu K aqui vai ser 5, tá? E aí você, em vez de colocar n-1, você vai colocar n-k. Que K você disse que era 5, né? Ou seja, você conhecia o quinto termo. E aí vezes a razão, tá? É uma fórmula muito interessante, certo? Vamos usar ela em algumas questões. Por enquanto, eu vou usar essa que se baseia em conhecer o termo, o primeiro termo, né? Vou usar essa aqui, tá? E vamos aí nos nossos exercícios resolvidos já fazer uso aí dessa nossa fórmula do termo geral, certo? Então tá aí, exercício resolvido. E a primeira questão diz assim, encontre o 51º termo desta PA, né? Então temos aí essa PA aí, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, tem 4 termos e está pedindo. Encontra o termo da posição 51, 51º. Então vamos lá, né? Eu vou separando o que eu vou tendo aqui na minha PA, né? Já que eu tenho uma fórmula, eu tenho que trabalhar nessa fórmula do termo geral. Eu tenho que saber lá, né? Opa, vamos para aqui. Eu tenho que ir lá na minha sequência e saber quem é o meu primeiro termo. Eu tenho, né? Tá entendendo? Eu tenho o meu primeiro termo para substituir aqui na fórmula. Eu tenho a minha razão para substituir aqui na fórmula. Né? O termo que eu estou procurando é o índice 51, então em vez de n eu vou colocar 51. Né? Onde tiver n eu vou colocar 51. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá, vou aqui para a questão mostrando o que nós já temos. Ó. Olhando lá para a nossa progressão, está aqui, ó, tá aí na tela. Eu repeti aqui minha progressão. Eu tenho o índice 1 é 4, então já está aqui. Ó. A minha razão, é só eu olhar aqui de 4 para 10, aumentou 6, né? Aumentou 6. De 10 para 16, aumentou 6. Então, visualmente, eu já identifico, ó, a razão aí é 6. Tá fácil. Né? Então, tá aí, né? A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, eu já encontrei aqui. Eu já sei quem é o índice 1, já sei quem é a razão. Falta o que eu estou querendo, né? Esse índice n, como eu disse, né? Como eu estou querendo encontrar o 51º termo, eu estou dizendo o seguinte, é o A51, né? Então, o meu n, ao dizer que eu estou procurando, né? Que a questão pede o termo 51º, eu já estou dizendo, eu vou considerar que minha PA só vai até o termo 51, que é o que eu estou querendo encontrar. Então, eu paro aí, eu digo, ó, hipoteticamente, eu considero que ela para no termo 51, né? Na hora de calcular, o detalhe é esse, ó. Então, o meu índice n desconhecido ele agora é a índice 51. Eu estou dizendo justamente o que eu falei agora, que eu estou limitando a quantidade de termos da minha PA para 51, né? Ou seja, n é posição, então posição 51, 51 termos, né? Então, quer dizer que onde tiver n lá na minha fórmula do termo geral, eu vou trocar n por 51, né? Então, aí eu coloquei até aqui, pulo do gato. A dica é considerar que o termo que se quer encontrar, que aqui é o 51º, né? Ou também pode ser representado por A índice 51, entendido? É considerar que ele seja o último termo dessa PA. Foi o que eu acabei de falar. Logo, se considera que a PA terá 51 termos. A mesma quantidade para o número que você está querendo encontrar. Então, é isso aqui, ó. Você está querendo encontrar o termo que está aqui na posição 51. Né? E quem é esse termo? Quem é esse termo?
tá? Não é uma fração. Eu coloquei essa barra só para dizer que tem alguém aí, mas não é uma fração não. Então, ó, eu vou usar para calcular a fórmula do termo geral. Tá aí ela, linda, né? Linda e maravilhosa, tá aqui em cima. Então, como eu disse, né? Eu já sei que a quantidade de termos agora é 51, que eu quero encontrar o 51º. Já vi lá na minha PA que o meu A índice 1, ou seja, o meu primeiro termo, ele é 4. Aí vou repetindo, né? Mais, aí abro parênteses. Como eu estou procurando, como eu disse, N agora é 51, que eu estou procurando o 51º termo. Então, repito o resto. Menos 1 vezes R. A razão é 6, nós também vimos, simples, só calculando lá no olhinho nós vimos, né? Então, vamos agora só desenvolver o cálculo, coisa mais simples do mundo, né? Vai repetindo aqui, ó. A índice 51, você vai repetir que é esse termo que você agora vai calcular, né? Você não sabe quem é, vai calcular. E aí você tem aqui, pela ordem desses cálculos, você tem uma soma e tem um parênteses. Vamos fazer o parênteses, né? 51 menos 1 vai dar o quê? 50, né? E aí, 50 você repete o resto, vezes 6, tá bom? Lembrando que aqui eu também tinha repetido 4 mais, aí resolvi o parênteses, né? 51 menos 1 deu 50, vezes 6. Tranquilo. Agora surge para a gente aí o seguinte, vamos lá, vou repetir, A índice 51 é igual, aí ó, eu tenho uma soma, mas tenho uma multiplicação. E quando tem multiplicação, ela é mais forte, tá bom? E na multiplicação você tem que multiplicar os sinais, viu? Lembre, todo número tem sinal. Então aí não é diferente não, o 50 está positivo e o 6, como o sinal não aparece, ele é positivo também. Então mais 50 vezes mais 6, né, vai dar mais 300, tá bom? E aí é o que eu coloco aqui embaixo. Então eu estou só repetindo 4 e a resposta mais 50 vezes mais 6 deu mais 300, viu? Beleza. E aí esse mais 300 agora está representando uma soma de mais 4 e mais 300, né? O meu 4 aqui ele é positivo também, viu? Ou seja, mais 4 e mais 300. Saldo de 4 e saldo de 300. Soma os dois saldos, dá total de 304. E não aparece aí o meu saldo, o meu mais, porque não precisa, né? Não precisa. Então quer dizer que aquele termo que eu estava procurando, o termo lá da posição 51, ó que coisa linda. Eu não preciso mais escrever todo mundo, eu já encontrei, eu sei que ele é o termo 304. Então quer dizer o seguinte, que eu posso escrever minha PA dizendo que o termo 51, 51º da PA é 304. E eu já coloco ela aqui na PA, colocando uma reticências aqui entre o 22, que era o último que eu tinha, e o 304, que foi o que eu encontrei. Lindo e maravilhoso. Olha aí, coisa linda, viu? Então é isso, essa fórmula ela dá essa liberdade de não precisar escrever todos os termos, tá aí a reticências, né? E já ir direto ao ponto, né? Com apenas algumas informações a gente vai direto ao ponto. Claro, tem questões que ela traz mais informações, traz novas técnicas, ou seja, ela procura te dar uma dificuldade maior para você desenvolver seu raciocínio. Mas isso nós vamos trabalhando aqui nas questões, não é verdade? Bom, então aí na nossa segunda questão diz obter a razão da PA. Então nos mostra aí essa PA com termos não conhecidos, né? Só diz a posição 1, posição 2, posição 3. Tal que, olha só, está passando aí, está mostrando aí, o primeiro termo, A índice 1 vai ser 7 e o quinto termo vai ser 8. Então, ó, deu duas informações aí importantes, né? De modo que eu até posso montar uma PA assim, ó, onde ele já disse que o primeiro termo é 7, tá? E o quinto termo é 8, né? Para dizer que esse aí é o quinto termo, eu posso até colocar isso aqui embaixo. A índice 1 é 7 e aqui embaixo eu coloco a índice 5, só para identificar aí quem são esses termos, né? Então vamos lá, o que mais é dito? Tá aí, primeiro termo 7, quinto termo é 8, tá? Aí vem aquela informação que eu dei na questão passada. Se você tem até, no máximo, o quinto termo, né? Você para aqui, ó, você fecha o parênteses aqui e trata, né? Essa PA pode até ter mais elementos, mas como só foi dito o valor do quinto, você para e trata como se ela fosse até o quinto termo. Embora, na mesma questão, você lhe permita, se você quiser encontrar mais termos, né? Você pode encontrar o termo que quiser, ou inclusive um termo na centésima posição. Você poderia encontrar um termo da centésima posição. Mas, por hora, né?
como a informação dada é aquela, eu aproveito o que eu tenho, né? Eu aproveito as informações que estão sendo dadas e digo assim, ó, vou tratar aí o meu último termo como o termo que foi dado, o termo 8. Ao fazer isso, você está dizendo o seguinte, que se o último termo é o índice 5, você está dizendo que a quantidade de termos é 5, ou seja, n é igual a 5. Tranquilo? Então essa é uma informação forte, privilegiada, importantíssima, né? Tá aí, 5 termos, justamente. Olha, você está dizendo que o índice n, que é o termo de uma posição desconhecida, agora ele não é mais conhecido. Você está dizendo, ó, eu vou dizer que o índice n é o índice 5, tá? Ou seja, a minha PA tem 5 termos, justamente por causa desse último, do maior valor que foi dado aqui, a maior posição que foi dada. Eu trato ela como a última, né? Posição 5. Então tá aí, número de termos 5 termos, posição 5 igual a 5 termos, e a minha razão é o que está sendo pedido, né? Está sendo solicitado aí. Quem é a razão desta PA? Não dá para calcular a razão aí, porque os termos não estão em sequência, não está um vizinho ao outro, né? Porque para calcular a razão eu tenho que ter o termo menos o seu anterior, e o anterior imediato, né? Aqui, ó, não estão em sequência. Quando eu digo um termo menos o seu anterior, é a posição anterior mesmo, por exemplo, o segundo menos o primeiro, e aqui eu não tenho nem o segundo, nem tenho o quarto. Então não existe termos conhecidos em sequência para o cálculo da razão, eles não estão numa sequência imediata, né? Posição 1, posição 2, né? Então, com o que temos, vamos trabalhando aí na fórmula do termo geral, né? Nós já sabemos que, eu já até coloquei de azul aí o que eu tenho, né? O que dá para substituir, né? Quando eu disse que nós já vimos que a quantidade de termos, n, é 5. Então, onde tem n eu ponho um 5, tá? O primeiro termo foi dado, né? Foi dito, ó, o primeiro termo é 7. A quantidade de termos, nós fizemos aí por lógica, é 5. N é igual a 5. Então ficou assim, né? Ficou assim. O índice 5, ao eu saber que eu estou procurando que o meu último termo também foi dado, né? O índice 5 ele foi dado, ó. Ele é quem? 8. 8, não é verdade? Foi dito lá, né? Lá na questão foi dito, o índice 5 é 8. Então, o índice 5 é o meu índice n, ou seja, o termo da quinta posição, ele é aquele termo que é o que eu considero o último termo, o índice n. Posição desconhecida agora é conhecida, né? Então tá. O índice 5 é 8, já substituí, né? Aqui eu até poderia colocar tudo azul aqui para dizer assim, ó. Agora você vai substituir tudo aí, viu? Tudo, né? Ou seja, você tem o índice 5, que é 8. E aí eu vou repetindo aí, ó. Igual a 7 mais... Por que 4? Porque aqui eu tenho, ficou 5 menos 1, que vai dar 4, não é verdade? Vezes a razão. E aí está essa aqui a letrinha R, né? Dizendo que eu estou procurando a minha razão. Então eu vou procurar fazer com que ela fique isolada, tá? Essa multiplicação 4 vezes R já vai ficar isolada, quer dizer que esse 7 que não tem a letra R vai sair daí. Ele vai para antes da igualdade, onde está o número 8, né? Então, o número 8 aqui eu repito. Não repito a igualdade agora, eu já trago o meu 7 para cá, né? Ele era mais 7 aqui, né? Do lado direito da igualdade. Quando ele passa para o lado esquerdo, quer dizer, eu passo, ó, você vê quando é que está a igualdade, está aqui, ó. Eu passei ele para antes da igualdade, então ele era mais quando estava aqui do lado direito e ficou menos quando veio para o lado esquerdo, tá? Ficou menos. Então, ficou aí 8 menos 7 igual a... Isso aqui, ó, 4 vezes R, dá quem? Dá 4R. Simples, né? E aí eu tenho agora 8 menos 7, vai dar 1, né? Vai dar 1. 8 menos 7 vai dar 1, tá aí. 1 é igual a 4, 1 é igual a 4R. 1 é igual a 4R. Certo? Esse cálculo aqui eu posso inverter, né? Se 1 é igual a 4R, eu posso dizer que 4R é igual a 1. É o que eu chamo de espelhamento, certo? Espelhamento do cálculo. Você muda de lado, o que é direito passa a ser esquerdo, o que é esquerdo passa a ser direito. Quando você faz isso, você inverte os lados, você não muda nada nas operações, ou seja, não inverte nada, nem sinais, nem operações, né? Então fica lá, só 4R igual a 1. Quando você faz isso, você já trouxe o R para o lado esquerdo, que é normalmente onde nós deixamos a resposta, né? Agora sim eu vou tirar daqui, eu quero o R sozinho, né? Eu quero o R isolado. Então aqui eu vou tirar esse número 4
E eu vejo que o 4 aqui está multiplicando. Ó. Quando eu tenho aqui um número como esse, 4R, né, automaticamente, na matemática, quando eu tenho um número ao lado de uma letra, aqui entre eles, se não aparecer um sinal de mais ou de menos, é porque tem um sinal de vezes, imaginariamente. Então, meu 4 que está multiplicando, eu vou tirar ele do lado esquerdo da igualdade para o lado direito, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo, certo? E por que ele veio como eu formei uma fração? Porque o contrário aqui de multiplicar o R, né, 4 vezes R, o contrário de um 4 multiplicando é um 4 dividindo, né? E ele vai dividir do lado, ele só vai dividir porque ele vai para o lado direito, onde já está o número 1. Então ele vai dividir o número 1. Se aqui no lado esquerdo ele multiplicava, aqui no lado direito ele vai dividir quem está lá, que é o número 1. Né? O número 1 ele permanece e o 4 vem só dividindo ele. Né? Fez o contrário de multiplicar, que é dividir. Show? Então é isso, minha gente. Eu explicando isso aí várias vezes, né? Coisas que vocês já sabem. Estou só me resguardando aí caso alguém não saiba, né? Então nós concluímos aí que a razão, a tal razão procurada, ela é 1/4, tá? Ela é 1/4, quer dizer que o número cresce de um para o outro, aumentando esse valor 1/4. Então o primeiro termo não era 7, eu posso calcular agora todos os outros termos. Tá aí, o primeiro termo é 7. Eu posso calcular o número 2. É só eu fazer o quê? É só eu aqui. É só eu somar, né, nesse termo aqui, meu termo 7, no índice 7. É só eu somar a razão nele aqui, ó. O que eu faço? Eu pego ele e digo assim, ó. Vou dizer o quê? Eu vou dizer que o termo número 2, o índice 2, o termo da posição 2, vai ser igual ao primeiro mais a razão. Eu vou pegar o primeiro termo e vou somar a razão. Aí eu repito aqui, ó. Eu travo o meu índice 2 aqui no começo e digo assim, ó. Substituo, né? Tá aí de azul porque é para substituir. A índice 1 é 7, mais a razão que é 1/4. Como é que eu resolvo isso? Eu posso tratar os dois como fração, mas também posso fazer um método prático que é assim. Quando você tem um número inteiro e uma fração somando ou subtraindo, você faz 4 vezes 7, vai dar o quê? Vai dar 28, correto? Então 28 mais 1. Por que mais 1? Porque o sinal que está aqui entre eles é mais. Então vai ficar assim, ó. 28 mais 1, tá? E 28 mais 1 é o quê? 29, tá? Sim, tudo isso sobre 4, né? Sobre 4. O 4, embora ele multiplique aqui, ele permanece. O 4 permanece aqui embaixo. E aí, lembrando, de novo, 4 vezes 7 dá 28. 28 mais 1. Mais 1 porque o sinal aqui é mais. Então tá aqui, ó, vai ficar 28 mais 1. Eu repeti, não foi? 28 mais 1. Que deu 29 sobre 4. Então tá aí o segundo termo da PA. E aí você pode ir continuando, ó. Você pode agora calcular o terceiro termo. Terceiro termo vai ser igual ao segundo termo mais a razão. Também posso fazer isso. Então quem é o segundo termo? Nós não acabamos de calcular, não foi 29 sobre 4? Mais a razão que nós sabemos que é 1/4 também. Então fica aí, ó, duas frações, agora ficou ainda melhor, ficou mais fácil. Quando os denominadores, né, quando eu tenho duas frações aí somando, os denominadores são iguais, né? Então basta repetir aqui embaixo. E basta somar 29 mais 1 aqui nos numeradores. Por que somar? Porque aqui o sinal que está entre as frações é soma mesmo, né? Então se os denominadores são iguais, eu somo os numeradores normalmente, não faço nada. Repito o denominador aqui, ó, 4, e somo 29 mais 1 que vai dar 30. E assim sucessivamente, viu pessoal? E assim sucessivamente. O quarto termo, né? O quarto termo é o terceiro termo mais a razão, né? O terceiro termo calculamos aí agora, né? Foi 30, tá aí, ó. Foi 30 sobre 4, tá aqui. 30 sobre 4, 30 quartos mais 1/4, né? Como é soma, repito os denominadores e somo os numeradores. 30 mais 1, 31. 31 sobre 4. E o próximo? Até chegar no quinto termo, né? Se só tem 5, né? Disse que queria calcular o quinto termo, né? Vou só dar um confere aqui para saber se vai ser. Estou vendo se vai dar certo mesmo. O quinto termo vai ser o que aqui? Então, o quarto termo, 31 sobre 4, mais a razão que é 1/4.
né? Denominadores iguais, eu só repito aqui na resposta e faço 31 mais 1 dá 32. 32 quartos. 32 quartos. 32 quartos. 32 e 4 dá para dividir, não dá? Dá. 32 ele é divisível por 4. É um 8 se eu dividir, né? É 8 a resposta. Porque realmente se eu fizer 8 vezes 4, né? 8 vezes 4 vai dar 32, não é verdade? Deixa eu apagar aí para ficar melhor o que eu disse. Olha, 32 dividido por 4 dá 8, né? Por quê? Porque 8 vezes 4 vai dar 32. Beleza. Então, ó, feito isso, eu cheguei ao que eu tinha dado de informação lá no início. Eu não calculei isso aí à toa, tá? Eu calculei justamente para mostrar que a partir do primeiro termo que tinha sido dado, quando eu somei a razão aqui, que foi 1 quarto, em cada termo, fui somando, no último, eu cheguei no número 8, que tinha, lembra, no começo foi dito que o termo A índice 5 era 8, né? Essa informação foi dada lá no início, né? E o A índice 1 era 7. Por isso que eu deixei de azul e nós encontramos com a razão esses 3 termos aqui, que não tínhamos, né? E mais o quinto termo também, que foi a minha conferência. Eu verifiquei que dá 8 mesmo, né? Esse 8 ele surgiu a partir daquela fração, 32 dividido por 4. Deu 8, o quinto termo. Então bateu com a informação lá do início, ó, que era dito lá na questão lá. Ó. O quinto termo ele será 8. Então ótimo, tudo conferido. Fantástico, né? Então, ó, agora nós já podemos partir para um novo desafio, que aqui, ó, no primeiro termo, na primeira questão nós encontramos o termo A de 51. Na questão número 2 nós encontramos a razão, né? Foi lá olha como foi aqui, ó. Vou pegar essa fórmula do termo geral aqui para dar um exemplo. Na questão número 1 nós encontramos o A índice 51, foi esse termo. Na número 2, nós encontramos a razão, foi esse termo. E agora, nessa questão aqui, nós vamos encontrar a quantidade de termos N. Então, as questões elas podem ser exploradas de várias formas. Né? Elas podem pedir o termo diretamente, elas podem pedir para encontrar a razão, ou elas podem pedir para encontrar a quantidade de termos. E também podem pedir para encontrar o termo A índice 1, né? A questão ela pode ser trabalhada de forma que ela esconda essas 4 informações aí para que você possa procurá-las, certo? Esse é o objetivo dos cálculos, né? De certa forma, ele desenvolve aí essa capacidade de investigativa, né? Usando os cálculos matemáticos, né? De encontrar o que se pede, né? A questão aqui, número 3, ela pede para determinar o número de termos de uma PA. Então, o número de termos, né? Esse número de termos é N, né? Quem é N? Qual a quantidade de termos? E diz aqui que a PA é essa, ó. Então ela diz que é uma PA que tem o primeiro termo, né? O primeiro termo, A índice 1 é 2. E ela diz que eu tenho um último termo que é 250, o valor dele. Então ele é o meu último termo, ele é o meu A índice N, tá? Ele é o meu A índice N. Ou seja, é um termo de uma posição desconhecida. O valor é conhecido, mas a posição é desconhecida. Que a posição é o N, né? Que coincide também com a quantidade. Aí você vai dizer, não, mas tem 250 termos. Calma, não. Veja só. Não é 250 termos aqui, tá? Eu digo isso não que alguém pode pensar, né? Lógico, eu estou supondo, né? Às vezes a gente até pela pressa cai nesse tipo de pensamento. Não tem 250 termos, tem um termo que está aqui na última posição e o valor dele é 250. Agora, que posição ele está? Quantos termos tem para chegar até aqui? Não sei porque não são mostrados, tem uma reticências, né? Então fica aí as perguntas. Quando eu achar a posição que ele está, é claro que eu vou saber quantos termos a PA tem, né? Digamos, ele está aqui na posição 100, né? Ah, encontrei, está na posição 100. Então estou dizendo que a minha quantidade de termos N é 100, né? Isso aqui é uma hipótese, né, pessoal? Claro, para essa questão eu não sei em que posição ele está. Então, deixa eu apagar aqui e continua a minha pergunta, tá? Vamos separar o que temos, né? Temos aí, olhando lá para a nossa sequência, como eu disse, temos o primeiro termo, dá para calcular a razão, não dá? Dá sim, né? Então, dá para calcular a razão, eu faço 10 menos 2, dá o quê? Dá 8, né? 10 menos 2 dá 8.
18 menos 10 dá o quê? Também dá 8. Então dá para ver que a razão ela é 8. E ela é verdadeira, né? Porque 22 menos 18, né? 18, aqui acho que tem um erro aqui. Esse termo aqui era para ser 26, viu? Esse termo aqui era para ser 26, tem 22 aí erroneamente, né? Porque se vocês repararem que a razão é 8, isso, exato, daria 26, o próximo termo estava um 22 aí, né? Que bom que eu já vi, né? Tem um erro na digitação. Então tá aí, como eu falei, né? Dá para tirando lá das informações, eu sei que o primeiro termo é 2, que a razão tá aqui, ó, a razão é 8, tá aqui. E sei também que o último termo, ele é 250, mesmo que eu não saiba em que posição ele está. Então, se eu não sei em que posição ele está, eu não sei quantos termos tem na sequência. Uma coisa está ligada à outra. A última posição é a mesma que a quantidade de termos. Pego lá a fórmula do termo geral, já coloquei de azul aí que valores que eu tenho para substituir, né? Eu já sei que o A índice N, que é o último termo, ele é substituído por 250, que o primeiro termo é 2, N eu estou procurando, então repito aqui, menos 1, vezes a razão que eu já substituo, sei que é 8 também. Então vamos desenvolver estes cálculos, tá bom? Vou pegar esse 2 que está aqui livre, né? Ele está independente aqui no lado direito da igualdade. Vou passar aqui para o lado esquerdo para juntar com este outro termo independente, que é o 250. Ele aqui está somando, né? Então, para ele ir lá para o lado esquerdo, que eu já coloquei aqui embaixo, ó, repeti o 250 e trouxe ele, né? Ele estava somando aqui, ele vem subtraindo. Pronto. A minha igualdade, eu repeti aqui, ó, de modo que o 2 já não aparece, já está do lado esquerdo lá. E aí, minha gente, ó, aqui surge uma novidade, que é o quê? Eu tenho aqui uma multiplicação tem uma subtração que eu não consigo resolver, né? Que é n menos 1. Não sei quem é n, não dá para dizer. Mas esses dois termos, ele está sendo multiplicado por uma razão. Por quê? Porque aqui, né, é a mesma lógica lá das letras, né? Quando tem um número, seja o que for aqui ao lado de um parênteses, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um parênteses, por exemplo, aqui, tem uma letra R, não apareceu aqui o sinal de vezes, não precisa aparecer, é como se você tivesse uma letra, né? Por exemplo, assim, 2A, né? 2A, aqui tem uma multiplicação, e se você tiver 2 em vez de o A, tiver um parêntese, ele também, automaticamente, quando tem um número vizinho a um parêntese e não tem nenhum sinal nem de mais nem de menos, isso aqui também é multiplicação. A multiplicação ela tem esses detalhes, né? Em algumas situações ela é prioritária e ela aparece ocultamente, entendido? Então um dos momentos que ela aparece é esse momento aí ao lado do parênteses, ou depois ou antes, é igual a letra, né? 2A ou A2, isso aqui também é multiplicação, tá? E parênteses a mesma coisa, a letra pode estar depois, como a letra também poderia estar antes, isso aqui também é uma multiplicação, tá? Entendido? Então, vamos aqui. Então, vamos multiplicar. Isso é a multiplicação como nas multiplicações de polinômios, né? Você vai multiplicar o primeiro termo, inclusive o sinal dele, pelo número que está lá fora, tá bom? Então, vai ficar n vezes 8, ou 8 vezes n, né? Vai dar 8n, ó. Essa primeira multiplicação, né? 8 vezes n vai dar 8n. E é claro que esse 8 é positivo, esse n é positivo, tá? E agora eu tenho 8 vezes menos 1, tá? Porque o sinal é desse número aqui, ó, menos 1. 8 vezes menos 1 dá menos 8, tá? Menos 8. Então tá resolvido o meu parênteses. Fiquei nisso. Vou resolvendo as coisas agora, desenvolvendo. Ó. 250 menos 2 dá 248. Repito aqui minha igualdade. E 8n menos 8 eu não tenho o que fazer, por enquanto não dá para subtrair, porque esse tem letra, esse não tem letra. Então só repito. Não são semelhantes. Mas esse termo é independente, né? Esse termo é independente. Esse menos 8, ele é independente. Então vou somar com um termo independente lá do lado esquerdo, que eu vou fazer com que ele acompanhe aqui o 48 do lado esquerdo, né? Aqui ele está mais, então ele vai para aqui, para o lado esquerdo, menos. Perdão, aqui ele está menos, tá?
E ele vai lá para o lado esquerdo como mais. Então eu repito aqui meu 248 e trago o meu menos 8 aqui, ó. Trago o meu menos 8 aqui para o lado esquerdo, para antes da igualdade. Né? Tá menos vai mais 8, tá bom? Na verdade, né? Menos 8. Vai para cá, mais 8, tá bom? Aí vai lá, minha igualdade, eu repito, e ficou do lado direito quem já estava, 8n. Agora eu tenho como somar aqui 248 mais 8, né? 248 mais 8 dá o quê? Dá 256, correto? Então ficou isso, 256 igual a 8n. Aí aqui é onde eu digo, ó, não tem mais nenhum cálculo a fazer. E tem, mas eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou levar o termo que tem a letra, eu quero deixar ele do lado esquerdo, que é onde eu posso, fica melhor para dar as respostas, tá bom? Então eu vou pegar esse cálculo aqui, né? Não tem mais nada para fazer do lado esquerdo. O que eu posso agora fazer, eu vou fazer agora um espelhamento, tá? Eu vou trocar tudo do lado esquerdo pelo lado direito, como se eu colocasse a imagem invertida no espelho, tá? Então, ficou, invertendo, ficou 8n igual a 256. Quando você faz esse cálculo assim, invertendo tudo, você não muda sinal nem operação nenhuma, né? Então ficou 8n igual a 56. E agora, eu já trouxe o n para o lado esquerdo, que é onde eu quero ele, eu vou tirar o multiplicador, que é o 8. O multiplicador vai passar para o lado direito da igualdade como divisor. Divisor de quem? De 256 que já estava. Está aqui. Ele eu repito. E aí eu consegui deixar meu n isolado. Era o que eu queria. 256 dividido por 8, dá para dividir, dá uma resposta inteira, dá 32. E aí eu achei o n, né? E n é quem? É a quantidade, QTDE, a quantidade de termos da minha progressão aritmética. Ela possui 32 termos, é muito termo. Então nem vamos, não há necessidade de escrevê-los, tá? Não precisa, né? Mas nós sabemos que, ó, que esse termo 250 aqui, né, ele é o termo da posição 32, tá? Então aquele n que eu não conhecia, ele foi encontrado, foi 32. Então esse 250 ele pertence à posição 32, né? Ok? Então é isso. Para chegar no 250 eu calculei, né? Nós temos aí 32 termos. Só está faltando, já tem 1, 2, 3, 4, tem 5. Então tem 25 termos aqui nessas reticências aqui por encontrar, não é verdade? Quem quiser, só usar a fórmula do termo geral com essas informações e encontra todos, tá? Temos aqui uma nova questão que diz assim, né? Qual a razão da PA, né? Qual a razão? Aqui o que está oculto é a razão. Quem é a razão desta PA? Quem é a razão desta PA, sabendo que se eu somar o primeiro termo com o quinto vai dar 26, e se eu somar o segundo termo com o nono vai dar 46. Olha, essas informações são importantíssimas e é com elas que nós vamos desenvolver um cálculo, né? Esse cálculo ele é diferente, ele traz um raciocínio lógico. Nós temos uma fórmula do termo geral, mas nessa hora essa fórmula não vai nos adiantar muito. Por quê? Porque não diz quem é só o primeiro termo, não diz. Ele coloca o primeiro termo dentro de uma soma, então não tem como, assim, eu poderia até me meter a isolar o índice 1 aqui, mas eu vou mostrar para vocês que quando se eu isolar a índice 1 aqui, ele vai ficar em função de índice 5, né? Se eu isolar, aí aqui já não tem índice 1 para isolar. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu tenho que deixar pelo menos todos os termos como índice 1. E aí para isso é que eu vou usar uma técnica, né? Vou usar uma técnica. Índice 1 é igual a ele próprio, mas aí eu vou usar qual técnica? Eu vou pegar todos esses termos aqui que aparecem, né? Olha, índice 2, índice 9, índice 5, todos eles eu vou fazer com que eles se transformem vamos dizer, em um único valor, ou seja, eles sejam representados todos em função de índice 1, né? Todos vão ter que ser representados aparecendo o índice 1
né? De forma que desapareça essa informação, a índice 5, a índice 2 e a índice 9. Eu vou usar uma técnica para usar o A índice 1. Por quê? Porque o A índice 1, nós temos ele aqui na fórmula do termo geral, né? Vocês vão ver que dá para desenrolar. Mesmo que eu não use essa fórmula, eu vou usar essa técnica para desenvolver. Então a técnica é, eu tenho o A índice 2 lá em cima, eu vou dizer que ele, o A índice 2, ele pode ser escrito como o A índice 1 mais a razão. Nós vimos isso, né? Que para chegar no termo 2, basta que eu pegue o primeiro termo e some a razão. Lembra? Foi como cálculo o raciocínio lógico lá dos degraus, não é verdade? Dos degraus da escada. Então, se eu quero um termo na posição 2, beleza? Eu vou multiplicar pela razão uma unidade a menos, né? N menos 1, ou seja, 2 menos 1 dá 1. Então, por isso que aqui não apareceu, que aqui era uma unidade a menos. Se aqui é 2, aqui é 1. E uma vez a razão, né? Uma vez R dá o próprio R, né? Então, por isso que não há necessidade, um elemento neutro na multiplicação. Por isso que ele já nem aparece aí. Uma vez R. Era só para encher mais o cálculo, né? A gente já coloca o próprio R, tranquilo? E aí o mesmo raciocínio vai sendo usado aí para os próximos termos, né? Veja que eu tenho quem? Ele diz eu tenho o quinto, tenho o segundo e o nono. Já trabalhei o segundo, vamos para o quinto. Mesma lógica, né? Mesma lógica. O quinto termo, né? Posição 5, eu vou dizer que eu vou pegar o primeiro termo, mais... Aí vem a lógica aqui, ó. Se eu estou falando do termo da posição 5, ele é igual ao primeiro termo mais 4 vezes a razão. Na hora de multiplicar a razão é uma unidade a menos do que o da posição. Posição 5, 4 vezes a razão, uma unidade a menos. Lembrando que eu estou somando com o primeiro termo. É assim. Então, o termo da posição 9, eu vou dizer que ele é o primeiro termo, mas... Aí aqui, posição 9, 8 vezes a razão, uma unidade a menos. Se é 9, eu multiplico pela razão por 8. Se o termo da posição 9, multiplica a razão por 8. E a minha razão, eu não sei. Lembrando que o maior termo da... Olha a coisa, olha a lógica, né? Que o maior termo que foi falado aí, né? Lá nas informações lá em cima, a maior referência que eu tive lá foi o termo da posição 9. Essa foi minha maior posição. Então, como eu disse, né? A maior posição ela vai ser o meu limite, é onde eu vou tratar a minha PA, dizendo eu vou tratar a minha PA como se ela só tivesse 9 termos, né? Eu vou parar no 9, que foi a informação dada, é o que eu tenho para trabalhar. Então o meu N, a minha posição, eu vou dizer que a minha última posição, a índice N, ela é a índice 9, né? E aí, quem é a quantidade de termos? Eu vou tratar como se essa quantidade de termos vai ser quanto? 9, não é verdade? Vai ser 9. Eu vou estar tratando essa quantidade de termos como 9. Mas vamos ver se eu vou precisar dela aqui por enquanto, tá? Eu tenho aí, só mostrando que aqui, né, eu trabalhei essa lógica aqui, né? Termo geral, né? A índice 1, a índice 2, a índice 3, na hora de fazer esses cálculos, essas novas formatações aqui, né? Reescrevi os números. Então vamos voltar aqui para o que foi dado de informação. Lá em cima na questão foi dito o seguinte, ó. Foi dito que o primeiro termo mais o quinto termo era 26. E o segundo termo mais o nono termo era 46, a soma. Eu já reescrevi esses termos, por isso que eu coloquei aqui de azul. Eu reescrevi o termo A índice 5 em função de A índice 1. Eu vou fazer com que tudo se transforme em A índice 1. Então, só substituindo aqui, ó, vocês vão visualizando aí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, vão visualizando aí, ó. Eu repeti o primeiro termo, está aqui, ó, repetido. O A índice 5, eu já mostrei antes que eu posso escrever ele como A índice 1 mais 4 vezes a razão. Então, já sai A índice 5 e entra A índice 1 mais 4 vezes a razão. Nessa hora, você percebe que já ficou 2 A índice 1 aí, ó. Já são coisas iguais, mas já facilita, não é verdade? E aí vai, ó, o A índice 2 está aqui embaixo agora, ó. A índice 2 eu posso escrever como A índice 1 mais R. E aí eu tenho que ele é somado, presta atenção isso aqui, ó, mais, então eu coloco o meu mais aqui. Ele é somado com A índice 9. E o A índice 9 eu já vou mostrando aqui, ó. Ele está escrito como A índice 1 mais 8 vezes a razão. Beleza? Nessa hora você percebe que agora só tem A índice 1 no cálculo, né? Tudo é A índice 1. E a razão, né? A razão, é claro.
Então vamos aí, vamos trabalhando, vamos desenvolvendo. Ó. Como é que eu vou desenvolver isso aqui? Ó? Eu posso somar aqui, ó, posso somar termos semelhantes. Eu tenho 2A índice 1 aí. Ó. A índice 1 mais A índice 1 dá 2A índice 1, correto? Então já vou mostrando aqui embaixo. Ó. Vamos vendo aqui. Ó. Dá 2A índice 1, tá certo? Certíssimo. O restante eu repito. Ó. Mais 4R igual a 26. Beleza? Vamos para o próximo. Eu vou desenvolver essa outra linha aqui do meu cálculo. Eu já desenvolvi lá de cima, eu vou desenvolver essa outra linha. Estou apagando aqui para você perceber o seguinte. Aqui de novo, ó, eu tenho A índice 1 e tenho A índice 1 de novo. Os dois estão positivos, né? Então são semelhantes. A índice 1 mais A índice 1 dá 2A índice 1 de novo. Então já coloco, vem, acompanha aqui, ó. Acompanha aqui, eu já coloco aqui embaixo também, ó. 2A índice 1 também. E o restante, reparem, tem mais R e mais 8R. Também posso somar esses dois, ó. Mais R e mais 8R. R mais 8R vai dar o quê? Vai dar 9R. E aí eu coloco aqui, ó. Vou trazer lá para aqui para baixo, ó. 9R. Então ficou, né? Ficou igual a 46, é só repetir, beleza? Então nós estamos agora, vou até subir aí, nós estamos aqui, ó. Nós estamos neste ponto aqui, ó. Estamos aqui nessa chave, estamos com esses cálculos aí. O que que podemos fazer? Quando você tem assim duas linhas de cálculos, né? Nas chaves aqui, né? É uma forma de organizar para que você possa fazer uma operação com essas duas, vamos dizer, isso aí são duas equações, né? Duas equações. Nós podemos somar ou subtrair uma com a outra, viu? É permitido. Quando é que é permitido? Quando você repara aí que há termos em comum, né? Entre um e outra, né? Que são aqui os termos em comum. Aqui, ó, o 2A índice 1 é comum, né? Com aqui, ó, 2A índice 1 também. Isso aqui você pode notar que tem 2A índice 1 nas duas. Eles podem ser eliminados. Eu poderia subtrair uma equação pela outra para poder anular eles. Tá? Primeiramente, para ficar mais fácil, eu vou notando o seguinte. Ó, eu vou notando que aqui tem 4 vezes R e aqui tem 9 vezes R. Para ficar aqui na primeira tem 26 e aqui tem 46. Note que esses números dessa aqui de baixo são maiores. Ó. Então, vou levar essa equação lá para cima para ficar até mais visualmente mais fácil eu fazer aquela subtraçãozinha simples da matemática, né? O maior menos o menor. Então, eu vou pegar essa equação, vou colocar aqui em cima, tá? E vou pegar essa que está aqui em cima e vou colocar aqui embaixo. Isso aqui, gente, não muda nada, tá? É permitido, tá? Permitido. Dessa forma, eu levei lá para cima os maiores valores, 9R e 46. Ficou aqui embaixo 4R e 26. Agora, existe uma técnica que eu vou fazer, que é a subtração, certo? Subtração entre equações, certo? Ou subtração de equações, certo? Isso aqui é o que a gente costuma chamar de sistema, né? É um sistema de equações. Quando eu incluo duas equações num cálculo só, né? E coloco essa chave aqui, eu chamo isso de sistema de equações. Eu posso subtrair, ó. Isso aqui é assunto lá né? Lá de trás, lá do fundamental, né? Então, gente, aqui eu posso subtrair 2A menos 2A. 2A índice 1 menos 2A índice 1, né? Tem que ser igual, até no termo. É A índice 1 e aqui é A índice 1, são iguaizinhos. Então, eles se anulam, né? Eles se anulam, é aquele processo, olha. É como se fossem números, né? Números, o 2 menos 2 dá 0. E A índice 1 menos A índice 1 também dá 0. Ou seja, esse é positivo, olha. O positivo com o negativo se anula. O positivo com o negativo se anula. Correto? Então, consegui anular esses dois aí, né? Anular é 0. 0 eu já não vou mais escrever em lugar nenhum, certo? Eu não vou mais escrever, não há necessidade. Ah, não, mas eu queria para eu acompanhar o cálculo. Tudo bem, você quer, coloca aqui, ó. Vamos para cá, certo? Cadê meu cursor? Né? Vamos para cá. Desse cálculo eu vou continuar ele aqui, ó. Então, se você quisesse colocar o 0, você ia colocar aqui, ó. 0. Né? 0 mais. Certo? Mas não precisa colocar, né? Já se anulou, tá bom? Só estou dando a dica, se você quiser colocar, depois você vai acabar tendo que anular. E agora, vamos para o próximo, para os termos aí que tem R, né? Vai ficar 9R aqui, ó. Todos dois estão positivos, certo?
mas eu vou subtrair um pelo outro. Vou ter 9R menos 4R. 9R menos 4R vai dar o quê? 5R, né? Porque 9 menos 4 dá 5, 5R. E positivo, né? Por quê? Porque o maior, né? O saldo aqui, ó. Esse passa a ser saldo. Esse menos aqui, desse mais 4R, né? Passa a ser dívida, né? Então, o saldo é maior, mais 9R. 9R menos 4R, 5R. Dessa forma. E aí temos a nossa igualdade. E 46 menos 26, né? Você pode até arrumar o cálculo aqui, se você quiser assim, ó. 46 menos 26. Ah, não, mas o 26 ele era positivo, não tem problema não. Se você quiser fazer tudo bem bonitinho, você faz assim, 46 menos mais 26, porque o 26 é positivo, né? Mas aí você vai ter que fazer 46, eliminar o parênteses, menos por mais dá menos. E aí volta para o que diz. 46 menos 26 dá 20, certo? Então tá aqui, ó, 20 aqui, ó. Então ficou o cálculo aí. Deixa eu dar um clean aqui, dar uma limpada. Tá? Ficou aí o meu cálculo. Ficou aí 5R, né? Voltando. Olha, esses dois aqui se anularam. Esse aqui, 9R menos 4R, deu 5R. E esse aqui, 46 menos 26, deu 20, né? Só que entre eles tem uma igualdade, correto? Então tá aqui, 5R igual a 20, tá? Então vamos aqui para esse cálculo. Tá simples, eu só tenho que isolar a letra R, eu vou tirar esse número 5 daqui, esse 5 está multiplicando o R. Para ficar só o R sozinho, como está aqui, que vocês já estão vendo o 5 que estava aqui, ó, assim, veio para cá. Ele estava antes da igualdade multiplicando, como vocês viram anterior, né? E veio dividindo, né? Saiu daqui para cá, para baixo do 20, para o denominador. E aí dá para dividir 20 por 5, que dá o quê? 4. Então está calculada a razão da PA, ela é 4, tá? Simples assim. Com essa razão você pode construir os termos, né? Você pode construir, você já sabe que a razão é 4, você já sabe o quê? Que aqui o primeiro termo, né? Ele é... Pronto, o segundo termo, né? Ele é o primeiro mais R. Ih, eu não tenho quem é o primeiro termo ainda, né? Dá para calcular. Eu já tenho uma razão. Vamos lá. Desafio, né? Bom, então, como eu disse, vou calcular aí o primeiro termo. Eu posso calcular a minha PA. Agora que eu tenho uma razão, eu posso voltar aqui nas duas equações, né, que eu tenho. Vou pegar essa primeira aqui, ó, onde diz que, né, eu pego ela, claro, porque eu vou escolher ela já trabalhada de forma que só tenha A índice 1, né? Para eu não pegar aqui do começo, onde aparece essa confusão. A índice 1 mais A índice 5, ou seja, eu vou procurar a equação do jeito que eu já fiz ela simplificada para aparecer apenas um único valor desconhecido, né? Que é aqui A índice 1, né? Ou seja, eu peguei aquela primeira equação que dizia que A índice 1 mais A índice 5 é igual a 26, né? E A índice 5, nós sabemos, né? Reescrevendo ele aqui, tá até aqui. Isso aqui é meu A índice 5. Ele é o primeiro termo mais 4 vezes a razão, usando aquela lógica lá dos degraus. Tranquilo? Então, meu A índice 1, não sei quem é. Quando eu substituí, eu fiquei com isso. A índice 1 mais A índice 1 dá o quê? Dá 2A índice 1, né? Mais 4 vezes a razão. A razão, acabamos de calcular, ela é 4. Acabamos de calcular. Tudo isso igual a 26, correto? Então, vamos lá. Então, tenho aqui uma multiplicação para ser feita. Eu vou repetir aqui 2A índice 1. Isso aqui é mais 4 vezes mais 4, dá mais 16, né? Mais 16 igual a 26. Vou novamente repetir 2A índice 1. Esse 1 está muito grande aqui, né? Esse aqui, A índice 1. Esse 16 eu já vou levar ele lá para o lado direito. O 26 está lá do lado direito. O 16 que vai para lá vai negativo, né? Vai invertendo, tá mais, vai menos. E aí eu tenho uma subtração. Novamente, vou aqui repetindo. 2A índice 1 é igual a 26 menos 16 dá 10. Show!
Aí agora eu quero isolar. Vou tirar esse 2 aqui que está multiplicando o A índice 1, porque eu quero encontrar só o A índice 1, só o primeiro termo. Então o A índice 1 vai ser igual a 10. Eu já vou passar uma barra porque eu vou trazer o meu multiplicador, que é o 2 aqui, como divisor, aqui embaixo. Ó. 2 dividido por 10. Simples assim. Então A índice 1 será igual a 10 dividido por 2 dá 5. Claro, você tem que lembrar dos sinais. Mais 10 por mais 2, está oculto. Dá mais 5. Então, ó, show! Nosso primeiro termo é 5, então tá aí, é uma PA, eu vou escrevendo ela aqui, ó, a minha PA, primeiro termo 5, a razão é 4. 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17, infinitamente. Correto? É isso. Pois é, coisa mais linda, viu isso aí? Muito lindo, né não? E a nossa quinta questão é interpolar. Olha, eu já coloquei aqui, né? As questões nem vêm isso aqui, mas eu fiz questão de colocar aqui dizendo que interpolar é inserir, tá? Inserir. Eu quero inserir 4 meios. É uma coisa também bem óbvia. Quando eu estou inserindo, eu insiro normalmente coisas entre, ou seja, no meio. E são chamados de meios aritméticos. Né? 4 meios aritméticos, ou seja, vai ter 4 números. São 4 números que eu vou querer colocá-los entre 1 e 2. Olha, se 1 já é um número inteiro e 2 já é um número inteiro, qualquer coisa que ficar entre eles aí vai ser número decimal. Ou, ao mesmo tempo, fração, né? Porque entre fração e número decimal são praticamente as mesmas coisas. Então pode ser que a gente encontre um número decimal no cálculo ou encontre a fração relativa a ele, equivalente, né? Relativa, equivalente a ele. Por exemplo, 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Ou 1 dividido por 2 ele pode aparecer como o dobro, 2 sobre 4, ou o dobro, 4 sobre 8. Entendeu? São frações equivalentes, onde uma é multiplicada pela outra. Aqui eu multipliquei por 2, mas, por exemplo, uma fração equivalente a 0,5 só que multiplicada por 3. Vou partir de 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 multiplicado por 3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Vamos multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 3 dá 9, por 6 agora. 3 vezes 6, 18. Frações equivalentes. Tudo isso aí pode aparecer. Vamos ver o que, vai aparecer para a gente. Então, vamos lá. Olha o que, ele falou. Eu quero 4 meios aritméticos entre os números 1 e 2, tá? Então tá aí, eu já deixei os espaços deles para vocês verem do que eu estou falando. Eu quero saber quem são esses 4 meios aritméticos que eu estou interpolando, né? Interpolando, colocando entre. Olha a leitura da palavra. Interpolar, entre polos. Que polos? Polo, aqui é como se eu tivesse as extremidades, 2 polos, né? Leste e oeste, não é verdade? É só uma linguagem, mas a gente dá uma explorada aí para ampliar o conhecimento. Então tá aí, o primeiro termo está sendo dado, né? O primeiro termo é A índice 1. Olha o que eu posso tirar daqui. Se eu estou interpolando 4 meios, né, entre 1 e 2, quer dizer que a minha PA tem quantos termos? Eu sei que tem o primeiro, tem outro, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termos. Justamente esse termo aqui, o 2, ele está na sexta posição. Basta usar um pouquinho de lógica, né? Ele é o A índice 6, que é igual a 2. Quando eu digo que ele é a última posição, né, eu estou dizendo que esse 6 é o N, é a quantidade de termos. Então, tudo isso veio aí só da lógica, né? Só da lógica. Então, tá aí, o A índice 6, o termo da sexta posição é 2, foi o que eu acabei de falar, né? E automaticamente, né, eu estou dizendo que lá no meu cálculo, o A índice N que aparece lá no termo geral, ele é 2 também, ou seja, ele é o último termo, né? Ele é aquele A índice N, né? Opa, perdão. O A índice 6, ele é o A índice N, né? O termo da posição 6, ele é o último termo que eu estou vendo aí, ou seja, ele é eu posso até colocar mais informações, ele é o meu A índice N, que é realmente igual a 2, né? E daqui eu sei também que meu N é igual a 6, por quê? Porque é o termo da sexta posição, tá? Tranquilo. Então tá aí a razão, não sei quem é, porque não tem termos em sequência, tem lá no começo e no final. E aquilo que eu falei, né? O último termo, ele é o termo da sexta posição que vale 2. Não é verdade? Então, automaticamente eu sei que a quantidade de termos N é a mesma da última posição que aparece para mim. N igual a 6. Sexta posição, 6 termos. Ou seja, quantidade de termos igual a 6. Tranquilo? Agora, para... né? Até coloquei aqui, né?
interpolar ou inserir 4 meios aritméticos entre 1 e 2 nessa ordem significa dizer que a PA de primeiro termo 1 e último termo 2, havendo entre eles 4 termos. Tudo bem, já é isso mesmo. Fórmula do termo geral está aí, a fórmula muito linda, maravilhosa. Como eu disse, né? O último termo, A índice N, ele foi mostrado, foi o número 2. O primeiro termo foi mostrado, é o número 1. A quantidade de termos eu soube por lógica, né? Por que por lógica? Aquela lógica que eu mostrei, né? Se eu tenho 1 no começo, 4 números depois e tem 1 no final, somando dá 6. Então quer dizer que a minha quantidade de termos é 6. Então tá aí, ó, n igual a 6 menos 1 vezes a razão. A razão é o que eu estou procurando. Então vamos lá, vamos trabalhando aí, né? Os termos independentes eu coloco num membro, num só membro, ó. Por enquanto eu repeti o 2, repeti a igualdade, repeti 1 e fui fazer isso aqui. 6 menos 1 dá 5 e repeti a razão. E aí vamos agora trabalhando os termos independentes. Ó. Esse termo está preso aqui com o R, na multiplicação. Esse está independente. Eu posso levar ele aqui para antes da igualdade. Então, eu repito o meu 2. Esse aqui é mais 1, eu levo lá para junto do 2, ele vem menos, né? Você veja que ele está antes. Depois da igualdade, ele agora vai passar para antes da igualdade, não é verdade? Então, está mais 1. Então, está mais 1 e então ele vem menos 1, tá? E a igualdade eu coloco agora depois dele. E então 5R, né? 5 vezes R é a mesma coisa que 5R apenas, né? Eu já ocultei aqui a multiplicação, está oculta, né? Então eu vou fazer aqui 2 menos 1 dá 1, igual a 5R. Tá? Para levar o meu R lá para o primeiro membro, eu faço aquele espelhamento. Eu uso o espelho, né? No cálculo. Eu mudo um lado pelo outro sem mudar nada, nenhuma operação. 5R é igual a 1. Dessa forma, eu trouxe a minha letra para antes da igualdade, que é onde eu gosto de deixar ela dando a resposta. Né? E agora ela está acompanhada de um 5. Eu sei que esse aqui está ocultamente multiplicando, nós já vimos isso. Né? 5R, então tem uma multiplicação oculta aqui. Né? O contrário disso é este número sair daqui e passar para o outro. Aqui tem 5R igual. Para tirar ele aqui de antes dessa igualdade e colocar ele para depois, ele vai ter que vir dividindo. Beleza? Então tá aí, ó. 5 que estava aqui, ó, passou para cá dividindo. Aqui ele multiplicava e aqui agora ele faz o contrário, ele divide. Saiu do lado esquerdo para o lado direito. Então fica 1 dividido por 5. Lembra do que eu disse que nós íamos encontrar uma fração? É isso aí, ó. 1 dividido por 5. Se você dividir 1 em 5 partes, vai dar 0,2. Né? É isso. Vai somando aí 0,2 mais 0,2 5 vezes, vai dar 1 no final. Né? Então, ou você poderia encontrar uma fração, ou pode dar a resposta com número decimal. Isso é indiferente. Mas o importante é que nós encontramos a razão. Se você quiser, ó, vamos usar ela aqui. Vamos mostrando aí, ó. Já tem o primeiro termo, foi dado, é 1, né? O primeiro termo é 1. Aí se eu quisesse encontrar os 4 termos que foram interpolados, coisa mais simples do mundo. Eu ia para o segundo lá, porque eu já tenho o primeiro, né? Aí eu ia dizer que ele é uma coisa bem simples, ó. A lógica lá do degrau. O termo, né? O termo da segunda posição, ele é o primeiro termo mais a razão, mais uma vez a razão. Né? E aí vou substituindo. Travo o meu 2 aqui e vou dizendo, ó, quem é o primeiro termo? A índice 1. Está aqui, ó. É 1. Quem é a minha razão? É 1 sobre 5. E aí eu faço aquela técnica lá. Lembra da técnica? Número inteiro mais uma fração. Eu faço assim. Eu pego aqui, em vez de fazer MMC, eu faço 5 vezes 1, tá? 5 vezes 1, que dá o quê? Dá 5. E esse 5 eu faço 5 mais 1. Tá aqui, eu coloquei aqui 5 mais 1. Você já poderia vir diretamente e colocar o 6. Você sabe que 5 mais 1 é 6. Você poderia já vir para cá. Mas eu estou indo passo a passo. Certo? Então o meu 5 daqui, ó, ele volta aqui a ser repetido. Ó. Vai só repetindo o 5 do denominador. Ficou aí a resposta 6 sobre 5. Né? Da soma 5 mais 1 dá 6. 6 sobre 5. Aí você está aqui, encontrou 6 quintos. É o segundo termo.
E aí você vai encontrando os próximos usando a mesma técnica, né? Você vê que é uma fórmula que você tem na cabeça, que não precisa do termo geral para encontrar nos termos, né? A índice 3 é igual, o terceiro termo é o segundo termo, mais... Isso aqui não era para ser duas vezes a... Ah, não, porque aqui eu não usei... Eu já sei que é o segundo termo, basta eu dizer que é o segundo mais a razão, né? Tranquilo? Você poderia também escrever olha que coisa. Você pode tanto escrever um termo assim, ó, a índice 3 é igual ao segundo termo mais a razão, ou você pode escrever ele em função de a índice 1, dizendo assim, ó, a índice 3 é igual ao primeiro termo mais duas vezes a razão. Lembra que também pode ser assim, não é verdade? Ó? Lembra que eu posso fazer, ó, terceiro termo, eu vou multiplicar a razão por 2. Quarto termo, multiplicaria por 3. Mas eu achei mais fácil, né, fazer dessa forma aqui, ó, que eu não preciso usar multiplicação. Tá vendo? Como eu já conheço o termo 2, eu posso só dizer que para eu chegar no 3, basta que eu some com a razão. Né? Simples assim. Então tá aí, eu vou deixar travado no meu cálculo aqui o a índice 3 e vou desenvolvendo o que está aqui depois, que é essa parte aqui, ó, a índice 2 mais a razão. Né? É isso aí. Então, quem é o meu a índice 2? Eu calculei, no cálculo anterior nós vimos que a índice 2, vocês devem lembrar aí, acabamos de fazer, que a índice 2 é 6 sobre 5. E quem é a razão? 1/5, né? E aí fica simples porque agora os denominadores são iguais, ó. 6/5 e 1/5. Se são iguais, eu só repito aqui, ó. Repito, 5. E somo 6 mais 1. 6 mais 1. Ainda coloquei aqui, repetindo. 6 mais 1 dá o que? Dá 7. E sobre 5. 7 sobre 5. Então, o próximo número é 7 sobre 5. Usando essa mesma estratégia aí, né, vocês vão ver que vai aparecer agora o quarto termo. É o terceiro termo que calculamos. 7/5 mais a razão 1/5. Então, denominadores iguais, eu repito. E soma aqui 7 mais 1. 7 mais 1. Certo? Está aqui, 7 mais 1 é igual a 8, fica a resposta aí, 8/5. 8/5. Se eu quiser dar um destaque aqui, ó. Pronto, 8/5 é a minha. E o próximo vai ser 9/5. 9/5 é o quinto termo, né? Mas minha PA tem 6, lembra? Que eu contei e disse, tem 6 termos. Aí eu achei pouco, só 6 eu vou calcular. Vou calcular até o sexto termo. Ó. O quinto termo era 8/5 mais 1/5, ficou 8 mais 1, deu 9/5. Aí eu pego agora para calcular o sexto termo, eu vou dizer que o sexto termo ele é o quinto, que eu acabei de calcular, mais a razão. O quinto termo é 9/5, mais a razão, que é 1/5. Né? Denominadores iguais, eu repito aqui embaixo, 5. E aí fica 9 mais 1, tá aqui, 9 mais 1, só mais 1 é 10, tá? É 10, aí fica 10/5. Eu achei curioso, né? Achei bom, achei que era interessante fazer, para mostrar isso aqui de novo. Ó. 10/5 é uma fração, aí você diz assim, não bateu, cara, o sexto termo deu 10/5, como pode? Mas aí você sabe que 10 dá para dividir por 2, ou por 5, né? 10/5, né? 10 dividido por 5. E dá um número inteiro. 10 dividido por 5 dá 2. E por que eu quis fazer isso? Para mostrar que quando você tiver frações, você tenta dividir para ver no que dá. Porque às vezes você encontra a resposta em fração e diz, meu Deus, eu errei tudo, cara. A pessoa, foi dito lá no começo que o sexto termo era 2. Aí eu estou conferindo e encontro 10/5. Como pode? Então, é claro que eu sei que vocês são muito espertos, não vão cometer esse erro, né? Mas estou mostrando 10 dividido por 5. 10/5 ele é 2. Então é aquele meu 2 que foi dado. Por isso que eu deixei aqui no final em azul. Ó. Lembra? Dado aqui o primeiro termo 1, o segundo termo 2 e os termos que eu interpolei, que eu coloquei entre 6/5, 7/5, 8/5 e 9/5, que foram os cálculos que acabamos de fazer aqui. Né? Olha, aqui, ó. Na verdade, só coloquei eles lá na PA. 9/5, 8/5, 7/5 e 6/5. Aí. 6, 7, 8, 9 quintos. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixo aí minha mensagem para vocês. Seja a mudança que você quer para o mundo, tá? À medida que você muda, o mundo muda com você. Se mais pessoas mudarem, o mundo muda por completo.
Então, quero agradecer a todos que ficaram comigo aqui até o final. Desejo tudo de bom em suas vidas. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês, pessoal. E nos encontramos na próxima.